Vamos na pauta aqui. Cadê o... Vamos pegar o João aqui, o Luiz aqui, depois pula para o Wagner lá. Coloca aí Aras. Registro de empregado aí, atividade de Aras. Coloca aí Goiânia Shopping. Eli, a minha é rescisão de contrato de funcionário preso. E a outra pauta é verba indenizatória de comissão de vendas. Eli, se você permite isso, eu queria só ressaltar aqui uma ligação de um contador que eu recebi lá de Iporá, o colega contador Divino Marra. Não é pauta, não, né? Não é pauta. Só ressaltar a ligação. Ele mandou um grande abraço para os contadores aqui do grupo de estudo. Diz que está sempre acompanhando as reuniões e manda um grande abraço para nós, tá? Se for de vez. Mais alguma pauta? Geraldo Marcelino aqui, peraí. Aproveitar a pauta aqui, nós agradecemos os cumprimentos lá do nosso colega de Iporá. Divino Marra. Divino Marra. Tá, ok, Divino. Um abraço para você. Daí para o Geraldo Marcos. Vamos para não? Mesma coisa, né? Só. Isso aí está mais aberto. É empréstimo de terceiros. É empréstimo. Só essas aqui? Mais alguma? Evandro, prazer, Evandro. Então, vamos antes de começar na pauta aqui, quer voltar ao assunto aí, Everaldo? Você quer dar continuidade? Então, vamos fazer a pauta aqui, depois quem tiver problema no SF, porque ninguém pôs SF na pauta aqui. Lembrando que sexta-feira é o último dia de transmitir, ok? Vamos ver o Aras aqui com o Luiz. A questão tem um cidadão que ele tem um galpão, né? E uma chácara. E ele tem lá o espaço lá das baias, colocar lá uns 4 a 5 cavalos lá. Então, ele tem um funcionário e ele quer registrar esse funcionário. Isso é como pessoa física, tem que criar uma pessoa jurídica para isso. O pessoal que deixa os cavalos lá nas baias paga um valor a título de aluguel, né, para ocupar o espaço. E ele tem uma pessoa que cuida desses cavalos, tratando e tudo. Quer dizer que no Aras lá não é só animais de propriedade dele, não. Ele cede a locação para outros animais, de amigos e outros estranhos, pessoas estranhas. Isso, ele cede e cobra por isso. E os funcionários dele é que toma conta de todos os cavalos, todos os animais. Isso, ele tem um funcionário que faz essa prestação de serviço. Ronato, quer responder? Tá. Deixa eu ver. Daí, dá um palpite para nós. Ainda não. Mas abre o jogo aí. Geraldo, quer dar uma opinião aí? Solta seu microfone. Estou decidido já que vai fazer, mas a gente pode fazer, o Geraldo não gosta disso, pode dar aquele chutômetro, né? Pela lógica da coisa. O Everaldo está respondendo a sua questão aqui. Pela lógica da coisa. Você vai alugar como se fosse um aluguel normal. Ao invés de ser para a gente, para o cavalo, é o aluguel normal. Então ele tem a Aras lá, vai alugar o normal, aluguel de um bem, certo, imóvel. Então, na minha concepção, vai depender muito da quantidade disso aí, certo?
E se ele alugar para terceiro, se esse pessoal, certo, necessita, ele terá que tirar uma nota fiscal desse aluguel, ou então um contrato que tem, é como se fosse o aluguel de uma casa normal. Então, se você, pessoa física, não pode alugar uma casa, Correto. você, pessoa jurídica, pode alugar a casa também. Você que vai achar o conveniente para você pagar o imposto. Se for da pessoa física, você vai pagar X. Se for da pessoa jurídica, vai pagar Y, certo? Agora, eu só tenho uma dúvida. Se esse colocasse como pessoa jurídica, ele poderia entrar no Simples ou não. Só isso que não é minha dúvida. Deixa o Ronan comentar aqui. Depois o Rally. Boa noite, colegas. Boa noite. O presidente Everaldo está aqui, está coberto de razão. Lá no perguntão da Receita Federal, Luiz, a pergunta 463. O rendimento decorrente da hospedagem de animais em aras é tributado da atividade rural? Não. O valor correspondente a este rendimento não é tributado da atividade rural, devendo ser tributado como aluguel ou arrendamento, sujeitando-se ao carnê-leão se recebido de pessoa física, ou a retenção na fonte se pago por pessoa jurídica, e também ao ajuste na declaração anual. Lei 4.506, de 30 de dezembro de 1964. Artigo 21 do Decreto-Lei 3.000, que é o RIR, de 26 de março de 99. Regulamento do Imposto de Renda. Então está lá no RIR, no artigo 21, a Lei 4.506, a pergunta 463 da Receita Federal. Certo. E com relação à contratação de funcionário? Deixa eu ver só a pergunta do Rally ali, e depois eu volto aqui sobre a contratação. A minha pergunta é o seguinte, é porque na realidade ele tem custos de empregado, tem custo de previdência social, ele tem custo, despesas gerais do alimento do animal. Ele não é simplesmente alugou um imóvel simplesmente. Além do aluguel do espaço, ele ainda tem o custo. Eu pensava que pudesse ser uma prestação de serviço. Tá. Volto com o Ronan aqui. Conforme está dizendo aqui, Halle, essas despesas que ele terá lá serão dedutíveis lá no imposto de renda da pessoa física, do beneficiário dos rendimentos. Ele vai se registrar essa pessoa através do cadastro dele, é o SEI, como pessoa física, empregador rural. Né? Nós temos um colega aqui, o Geraldo, por exemplo, tem atividade rural, no SEI. No SEI, na inscrição do SEI, ele vai criar o SEI, registrar esse pessoal, todas aquelas despesas comprobatórias no desempenho da atividade dele, vai escriturar o livro caixa ou a contabilidade, se quiser, e apurar o lucro, submeter lá no ajuste anual do imposto de renda, conforme a pergunta 463. Essas despesas são dedutíveis. É como se fosse hoje, por exemplo, o dentista. Ele pode ter lá a sua atividade como profissional liberal e deduzir aquelas despesas do desempenho da sua atividade. Na realidade, o Ronan baseou em dispositivos legais, tudo aqui, mas eu não tiro a razão que eu ia comentar, e estou comentando, da questão do levantamento, do questionamento do Halle, porque eu acho que se trata de uma hospedagem, porque não é só a locação, ele está tratando o animal, está alimentando o animal, então tornou-se uma hospedagem. Aí acho que já é pessoa jurídica. Posso retornar aqui, Ali? Pode. A pergunta diz o seguinte, a pergunta 463, o rendimento decorrente da hospedagem de animais. Perfeito, o rendimento decorrente da hospedagem de animais em aras é tributado da atividade rural? Não, perfeito. Então. Tá bom? Não, eu entendi só locação. Okay. Deixa antes passar. Vai. Não, é porque esse negócio é bem complicado, veja bem. Que, na verdade, deveria ser atividade rural. Deveria, por quê? Ele tem custo. Eu concordo plenamente com o Ronan, é verdade. Agora, é um aluguel que ele tem custo, igual o menino que fez aqui, né? Aí ficou muito complexo esse negócio, não ficou? Na realidade, a minha dúvida é que eu não tinha ouvido essa palavra hospedagem. Para mim era locação. Locação, realmente, o tratamento está perfeito.
Mas como a pergunta está dizendo que é hospedagem e o dispositivo legal foi citado, Porque é a mesma coisa de aluguel de pasto. Aluguel de pasto não é atividade rural. É aluguel mesmo, eu tenho que reconhecer como aluguel. Mas é uma atividade exercida lá na atividade rural. Então, é uma complexidade que faz, igual ele está falando, realmente. Agora, o menino que questionou a questão de registro de empregado. depois vamos chegar lá. Registro de empregado. Vamos chegar lá. Deixa o Everaldo comentar aqui um pouquinho. Ficou decidido, certo? Aí vai da pessoa, do rendimento, se ele quer colocar uma pessoa física ou jurídica. O Rally colocou, tem a despesa até. Então, se eu optar pela pessoa física, eu não vou ter despesa, eu vou pagar o aluguel e acabou, né? Não, você pode deduzir. Deduzir? Pode, levar lá para o livro caixa e deduzir. Né? Mas o livro caixa não é só pessoa, não é só profissional liberais, não? E aí Não, pessoa senhor. limitada? Rendimento Qualquer de um pode aluguéis. livro caixa? Não, não. Não, senhor. Pode ser qualquer essa atividade. Rendimento Cuidado. de aluguéis, principalmente. Cuidado. Então, Tem atividades que não pode fazer livro caixa, não. Só pode. Dentista é profissional liberal e pode fazer livro caixa. Mas essa outra aí, isso nós temos que cuidado. Agora, a conveniência, se ele puder fazer o caixa e deduzir, vamos supor, um motorista, um profissional, pode fazer o livro caixa e colocar despesa, certo? Mas essa atividade, me parece que, olha aí direitinho. Então, ele que vai depender se é conveniente registrar uma empresa ou não. Agora, a minha dúvida só é o seguinte, se ele pode ser simples nacional, só isso que eu estou com a dúvida ainda, que eu vou analisar. Okay. mas locação de bens próprios não pode ser no Simples. Então, já... Agora tudo pode. Mas locação de bens próprios. Quanto ao registro do empregado, acho que o Ronan também já respondeu, que ele vai fazer a SEI como produtor rural ou como proprietário rural. Né? Contratar o funcionário, não sei. Sei. Não sei, tranquilo. E normalmente em aula de equitação. Normalmente os aras fornecem aula de equitação. Tem os animais também do proprietário. Já é. E normalmente, aqui dentro de Goiânia, dentro de Goiânia tem inúmeros, principalmente nessa região sul, já tem vários aras que tem essa situação. Né? Ok. Vamos com o João aí agora. Colega, eu gostaria de saber se tem algum colega aqui que tem empresa no Goiânia Shopping. Tem? Eu já tive, não tem mais não. Você conseguiu aquela liberação do horário especial lá? Não? Estão com o processo. Por acaso eles te deram o número do processo para você apresentar na prefeitura ou não? Peraí, cara. Responde pelo microfone aí. Realmente não está, né? Paralisou tudo, né? Mas eu tenho o número do processo lá, se você quiser. Não, eu também tenho o número do processo. Quero saber se realmente se apresentar esse número do processo lá, se não, libera. Não vai liberar. O Goiânia Shopping tem que não libera, né? Não libera. O Goiânia Shopping tem que regularizar lá para tirar. Então, dependendo do Goiânia Shopping. Estou achando até tem alguém que já está querendo entrar com a ação, porque, veja bem, shopping é até as 22 horas. Que horário especial é esse? Tá uma brincadeira danada, assim. Infelizmente, né? Tranquilo, Carlos. Só para entender um pouquinho melhor aí, ficou em dúvida, a prefeitura que está exigindo a taxa de horário especial no shopping. Não, sempre exigiu, né? Pois é. Só que o Goiânia Shopping, ele fez tipo assim, um puxadinho, aquele Outback lá do lado, sabe qual que é? Atualmente fez lá um. Outback? Do lado. E aí a prefeitura embargou o Goiânia Shopping todinho. Tirou o alvará dele, ele não tem alvará. Certo. Mas ele tem que regularizar o horário especial que a prefeitura está alegando e querendo receber. É o das empresas. Pois é, de que hora? Qual o horário que ela está? Trabalhar os domingos e feriados, né? E até às 22 horas. Principalmente no final do ano, no mês de dezembro, não vai até às 23 horas, tem que ir diferenciado. Tá. E quem é sócio do Sindilodge parece que não paga essa taxa também, não? Não, essa taxa não tem nada a ver. O sócio do Sindilodge é só a taxa de licença. Só a licença. Essa taxa tem que ser paga.
E o que o Goiânia Shop providenciou? Aí eles estão arrumando lá, não falaram nada ainda não. O processo está em andamento, processo em né? andamento. Só que ainda não está regularizado. Aí eles falaram para mim o seguinte: ó, você apresenta esse número de processo lá na prefeitura, que eles te dão a taxa e liberam o horário especial. Só que Não está liberando, não. não está liberando, segundo o rapaz e o colegão. O Carlos. Recife, amigo, casa de evento. Ok, então. Ok. Vamos ali com o Wagner. Rescisão. Depois tem mais uma. Então, eu estou com um funcionário lá que ele está preso. Aí eu queria orientação com os colegas, como que ele já saiu a pena dele há 26 anos de prisão. Aí a forma de fazer essa rescisão, eu queria orientação com os colegas aqui, qual que é o procedimento correto. Meu amigo Adair, que é nosso consultor na previdenciária aqui. Vai lá, Ronan. Abre o jogo aí, então, Ronan. Microfone. Passa o microfone ali para o Adair ali. Vamos esquentando. Divina foi embora, parece. Foi. Quem? Briguei? Como? Mas é porque ele fez silêncio para ela. Não, nem que eu falei para esses dois aqui, ó. Quando você estava fazendo a gravação. Foi? Fala aí, Adair, vamos lá. Sobre a Não. Divina. Poxa parece vida, que não você- posso nem pedir para ele ficar calmo. Né? Quem? Eudes quer responder sobre o preso aí? Perguntar para ela. Só sei que é justa causa, agora tem maior detalhe. Não, mas faz a pergunta de novo, colega. Pessoal. Ele está preso. Já saiu a sentença. Simplesmente está preso o funcionário, já saiu a sentença, 26 anos. Eu sei que tem que fazer uma rescisão dele, até que eu sei, tem que ser justa causa e é rescisão indireta. Vai lá, mais ou pega, menos nesse sentido. pega aí. aqui o 200 e quanto? 800 e quanto? Está bem claro lá, não? O Ronan tá Da tentando, CNT? O Ronan está tentando achar aqui. 882, não? 482. 482. B. Letra D. 432, letra D. Tá pronto. Olha aqui que fala. Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Pronto, gente. Respondeu, não? Fala para a internet lá. Fala, Ronan, aí. Artigo 482, letra D da CLT. Então, ela diz o seguinte, que o artigo 482 é que constitui justa causa para a rescisão de contrato de trabalho pelo empregador. A letra D é a condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Nesse caso aí, Wagner, se ele está condenado, ele já transitou em julgado, já começou a cumprir a pena, não tem mais recurso, artigo 482, letra D, justa causa. Faz a rescisão, paga as verbas devidas, deposita em juízo. Deposita na conta da pessoa ou em juízo, né? Porque o juiz vai autorizar alguém a sacar isso para ir lá. Achou alguma coisa aí, Ronan? Não. Quer comentar mais alguma coisa aí, Dair? Dair hoje está silencioso. Fala da indenização então, Wagner. Então, a empresa recebeu um valor lá de indenização de comissão de vendas, aí nós orientamos a empresa lá a emitir a nota e oferecer a tributação para o fisco municipal e o federal. Aí entrou um advogado lá, que é amigo do pessoal, dizendo que verba indenizatória não tem que pagar imposto. Aí nós questionamos e tal, pedi um embasamento legal para ele. Aí logo ele passou um e-mail para mim agora à noite aqui, dizendo que realmente tem que emitir a nota. Aí
Eles que pesquisou lá, então. Não, mas você vê como é que nós somos contadores. O cara vai lá e tentando dizer que não precisa pagar imposto e tal, tentando pôr o cliente contra a gente, contra o contador, tá? Aí nós pedimos um embasamento legal para ele. Ele respondeu o e-mail agora à noite aqui. Estamos olhando aqui. O mais interessante foi o seguinte, que eles tiraram a nota fiscal, não estou contando nem o advogado. O advogado disse, ó, cancele a nota. Foi assim, não foi? Aí o menino comprou, não, eu acho que ele tem que embasar, né? Até ainda falei para ele, ó, embasa lá para você poder, e ele tem que assinar, assuma a responsabilidade disso aí, certo? Quando foi para assinar na hora da responsabilidade, ele respondeu aqui dizendo que tem que emitir a nota fiscal. Né? Pulou fora. A indenização tem alguma cláusula sentido com a atividade da empresa? É uma imobiliária que recebe foi a comissão. Tá. Comissão, aí saiu essa verba agora para eles aí, orientamos a emitir a nota e oferecer a tributação para o fisco municipal e federal. Nota de serviço. É nota de serviço. Ele estava reclamando de uma comissão que ele tinha direito. Certo? Se ele tinha direito de comissão, na minha concepção, ele deveria ter emitido uma nota fiscal na época para entrar com a ação. Mas só o contrato que ele teve já valeu, certo? E o juiz determinou, pronto. Ok. Então ficou bem aqui. Vamos aqui com o Geraldo aqui. Vamos falar de empréstimo ou disso. Terceiro. Não, Oi. Tá ok. Tá ouvindo? Tá ok. O empréstimo de terceiro tem uma empresa constituída de 3 sócios. O nome do sócio, eu vou falar só as primeiras letras, né? A letra G, L, M, né? Constituído 3 sócios, 3 irmãos. Agora tem a mãe deles, vamos dar o nome dela de A, ela tem uma gleba de terra. Ela está contraindo um empréstimo no Banco do Brasil para entregar o dinheiro para os filhos da empresa. Agora, isso aí eu acho que, como ela está emprestando para eles, pode ser feito a documentação legal disso aí, uma transferência, que sai o financiamento dela, vai para a conta dela, né? Já direto para a conta da empresa. É um documento, acho que legal, né? Para comprovar esse empréstimo, né? Porque se vocês colocarem aleatório lá, fica bem pior isso aí, né? Quem quer comentar aí? Veraldo? Bem, aí eu só provoco, né? Olha aí, tem gozada. Ela vai tomar. E por que não pegou dinheiro diretamente da sociedade? Não tem crédito. Porque a sociedade já está endividada, né? Tá bom. Já está no limite, o banco não empresta mais E a dinheiro. coitada da véia que vai assumir com os bens dela, né? Tomou dinheiro emprestado. Olha, a origem deste empréstimo não interessa. Então interessa se ela emprestou mesmo. E se ela tinha renda. Olha, se ela não tivesse renda emprestado, aí e ele não tivesse tomado emprestado, aí eu podia vir atrás dele. Como ela tomou dinheiro emprestado e deu para outro, emprestou para o outro, eu não vejo ilegalidade nenhuma. Você pode fazer do jeito que está fazendo, não tem problema nenhum. Não, pois é, a questão que eu estou questionando, porque esse dinheiro nem saiu, eles estão dizendo que vai sair, aí eu já estou adiantando para eles. Então, quando o dinheiro sair, cair na conta dela, você já faz uma transferência da conta dela para a conta da empresa, para provar que realmente ela emprestou esse dinheiro e ela tem a origem do financiamento. Para ficar mais fácil. Deixa o Ronan comentar aqui. Depois. Então, ouviu o professor Luiz? Não, fala. Isso, longe. Não, aí é um contrato de mútuo normal, né? E tem que estabelecer dela para a empresa um contrato de mútuo. Agora, do banco para ela, já está caracterizado, ela já tem um contrato e tudo, mas o ideal, né, o correto, é registrar os dois. Do banco para ela, na declaração de imposto de renda e tudo, tem que ser. extratos e tudo. Tem. E dela para a empresa um contrato de mútuo. Tranquilo. Inclusive, isso aí, se eu não me engano, isso tem IOF, viu? Tem IOF, tem IOF. Essa transação aí dela para a empresa. E a empresa que é obrigada a fazer a retenção desse IOF. Porque é complicado. Se não legalizar isso aí, o que eles vão fazer? Eles vão pegar o dinheiro lá de qualquer jeito e enfiar na empresa. Aí o que acontece? O caixa estourou, né? Aí fica mais difícil ainda legalizar esse empréstimo. Então, eu acho que não tem outra saída. É fazer isso aí, legalizar essa entrada, né? As consequências que virão, eles vão assumir. Não tem, não. Não, de IOF, de imposto, as coisas, tudo. Que hoje em dia eu acho que
acho que é muito pouca gente que faz esses empréstimos assim, que paga SOF, vai tudo na tora, não é não? Vamos ver o Ronan. Mas seja você boi de Vamos piranha. ver. Luiz, o Geraldo, é tudo que já foi dito e eu acrescento que é uma operação, um fato abençoado. O fato de ser mãe, prova-se a preocupação, o reforço que ela está dando para os filhos que são empresários. Conforme o Luiz disse, todos já disseram. O contrato entre as partes dos filhos com a mãe, não importa porque é mãe, quem que é? Um contrato das partes. É o documento comprobatório, porque ela provavelmente não teria necessidade na sua pessoa física daquele empréstimo, a não ser emprestar para os filhos. A atividade dela, não teria interesse nenhum, não é nenhuma outra pessoa. Existe um vínculo. Quando se empresta algo para alguém, tem que existir um vínculo. Aí tem o vínculo maternal dela com os filhos. Tem um contrato, prova do banco. Faz tudo conforme o Luiz disse. Felicidade para você, que não vai ter problema nenhum. Senhor. É que eu tinha pensado de admitir ela como sócio nessa empresa, com esse dinheiro, né? Não há necessidade de fazer isso. Aí, mas o problema é que ela tem que pagar o banco depois. Pois é, mesmo que ela participasse da sociedade, o empréstimo foi contraído no nome de pessoa física no CPF. Não, pois dela. desculpa, vê se entende. Eu estava pensando, como ela vai contrair esse dinheiro de financiamento e vai injetar na empresa, eu pensei em admitir ela na empresa com capital. Só que aí depois, ela injetando esse capital lá, ela não pode pegar dinheiro para trás para pagar o banco. Correto. Não, mas pode, mas aí através de lucros, essas coisas tudo. Ou fazer um empréstimo, porque ela vai ter que depois pagar esse banco. Deixa o Ronan comentar aqui novamente. Aí, Geraldo, com todo respeito à sua capacidade intelectual que você tem, mas já é um ato que nós hoje, ao você levar uma pessoa dessa para a empresa só por esse fato, nós sabemos que existe a pessoa física e a jurídica. A pessoa física, você sentiu a sua unha doendo, você já corre para o médico, fala, doutor, minha unha está doendo, o que está acontecendo? Na pessoa jurídica, ela dói e não sente. Essa pessoa poderia estar assumindo uma responsabilidade desnecessariamente, poderia, quem sabe amanhã ou depois, se ela não te cobrasse isso, você ia sentir dolorido por ter levado para a empresa sem uma necessidade nenhuma. Não tem necessidade de fazer isso. Teria risco em você levar para a empresa. Sabe? Fala, Orla. A empresa tem que remunerar ela por esse empréstimo, né? Aí ela vai ter uma renda, né, do juro que ela vai receber na pessoa física. É a visão comercial que você tem, como o Ronan já colocou aqui, que é maternal. Vamos supor que são familiar, são sociedade familiar. Eu, por exemplo, eu tenho esse tipo de operação. Eu fiz um contrato de mútuo, citando todos os aspectos do contrato bancário, certo? Com a pessoa, e depois, onde a pessoa está cedendo esse financiamento, esse empréstimo, para a empresa jurídica, onde a empresa jurídica vai fazer o pagamento por ele, né? Quer dizer, a única coisa que a empresa transfere o dinheiro para a conta dele e ele paga o banco no nome dele, entendeu? Mas a operação ela é casada e aí contada toda a história e relatado o prazo do financiamento, tudo igual. E aí eu deixei a cargo deles, falei, na minha intenção, na minha pensamento aqui, na minha concepção, eu acho que deveria aqui citar o IOF, ou ser remunerado. Mas como eu fiz o contrato de mútuo e eu consultei umas pessoas e deixei que eles assumissem a culpa, quer dizer, nós não estamos pagando IOF, nós não estamos pagando nada. Simplesmente a empresa também assumiu o juro do financiamento, entendeu? Então todo o juro foi desmembrado, a parte principal do capital que o banco no contrato do banco tem, e destacado também o que é juros, onde a empresa assumiu 100% do financiamento, entendeu? Pode falar. Em Alaúra, aqui, igual o Eli já colocou aí, está provado o interesse, o objetivo, a preocupação, o desejo da mãe em ajudar os filhos. Não há necessidade de fazer, teria isso, onerar esse contrato, se fossem pessoas distintas.
Aí não teria vínculo de amizade, não tem amigo íntimo para dizer que estaria fazendo aquilo. Mas mãe faz. Mãe pega até o imóvel dela e vende e dá o dinheiro para os filhos, sabe? Então não tem nada errado de não ter despesas por aquilo. A não ser, pode-se fazer o contrato dizendo que aquela empresa vai assumir o custo bancário, que é natural colocar aquilo, vai assumir os custos bancários que tiver naquela operação, sabe? Quer falar, Rally? Quero. Com referência ao pensamento do Geraldo, de colocar lá na empresa, isto teria, no caso, estaria economizando o IOF, né? Porque na entrada do sócio não teria o pagamento de IOF. E estaria, ao invés de ela receber juros, estaria pagando imposto sobre esse juros. Ele não pode nem facilitar isso. Pelo contrário, ele tem que dizer para os empresários: é melhor sua mãe ficar fora. Primeiro, que está certo o que você está fazendo. Segundo, que ela teria um risco de entrar na empresa. E nós, hoje, qualquer um de nós profissionais, ao ver uma pessoa numa situação dessa, que não precisaria estar, e nós que induzimos, nós vamos ficar preocupados. Então não tem necessidade de colocar a mãe no quadro social da empresa. Nós sabemos qual é a responsabilidade que se tem uma empresa. Ela passa a ser responsável por aquela empresa, talvez desnecessariamente. Então, ainda mais por se tratar de uma criança ou de uma idosa, de uma senhora, não deve se fazer dessa maneira. Fala, Wagner. Só aconselhar o Geraldo, escutar bem vocês aí, essas orientações, e tomar cuidado nessa transferência de valor da mãe para os filhos, para não configurar como doação e daqui a um tempo o Estado mandar uma cartinha lá cobrando ITCD. Tomar esse cuidado também. Mas nesse caso do contrato de mútuo, não existe a contratação de um financiamento na entidade financeira e uma transferência. Não, não vai ter esse perigo, Wagner, pelo seguinte, que ela vai emprestar o dinheiro, aí a empresa vai pagar o financiamento, vai ressarcir para ela. Ela não vai pegar esse dinheiro e doar para a empresa, não, tá? Engraçado, né? Achei que era uma perguntinha muito sem graça, né? E rendeu, né? Não. E foi bom, valeu. Aqui é onde a gente discute e fala alguma coisa, fala assim: hoje eu não vou na reunião lá, de repente sai uma pergunta simplesinha e ela deslancha em várias etapas que acaba gratificante. Fala, Everaldo, sobre a casa de evento. Bem, a pergunta é o seguinte: casa de evento, ela pode ser nacional? Precisa de ver o KNAI dela. Casa de evento. Mas depois da 147 pode. Ela não é sujeita a ISS, Locação de bens? Na Lei Complementar 123 lá fala, né, que locação de bens imóveis sujeita a ISS-QN pode ser optante pelo Simples. Pode olhar lá. Ainda vou pesquisar aqui, Everaldo, mas como diz você, aposto meu dedinho e meu dedão que pode, sabe? Então vai. Sem problema nenhum. Inclusive, antes da 147, já existia várias casas de eventos, só que entre aspas lá, com a atividade... como é que... só que eu não falava locação, né? Casas de eventos, serviço. Ok. Mas naquela lista lá da lei complementar não tem, né? Da 146? Tem. A 146 tem lá? 147 ou 123? 147, não tem. Os artigos eu não lembro, não. Tá. O que é a questão do e-mail aí? A outra pergunta que o nosso colega mandou o e-mail aqui é o seguinte: boa tarde, Bela. Em relação ao sustento ministerial, no caso do Rally e do nosso colega Ivandro, lê para nós aqui e dá o parecer para ela. Lê aí, Wagner. Maurinho. Boa tarde, Everaldo. Em relação ao sustento ministerial, o problema do pastor... Não, pré-brendo. Ou pleblenda do pastor, conforme RIR 3000, tenho que reter o IR, certo? Certo. A ajuda de custo referente a aluguel, telefone,
plano de saúde, etc., é inclusa para a retenção do IR? Exemplo, digamos que o pastor receba 6.500 de sustento, como ficaria o INSS e o IR? Pois sabemos que tem muitas igrejas que não retêm o IR. Ivandro. Microfone ali para o Ivan, peraí. Sobre o principal tem imposto de renda e ele vai decidir quanto que ele interessa contribuir para a Previdência. Ele pode decidir, não é necessário que ele contribua com a totalidade, conforme R$3.000, está vendo? Se ele achar conveniente colocar os R$3.000, ele pode colocar. Ele vai optar, só que ele vai optar também, que ele é um profissional liberal, como um contador. Quanto ele pagar, quanto ele vai ter o seu fundo para a Previdência. Benefício. Seu benefício para a Previdência. Mas entendeu? e como que a igreja registra a outra parte? Vamos supor que ele queira contribuir com R$3.000. Ele recebe 6.500. Como ficaria os 3.500? É que tem lá, formalizaria esse pagamento. Saúde. Plano de saúde toda, né? Plano de saúde ele é dedutivo, não é uma despesa que, vamos dizer assim, que gera, que tem custo de previdenciário. Antes que o Ronan mata aqui, eu quero ver o Carlos lá falar também. Esse mata. Tem uma condição simples na Previdência, que pastor não recolhe como pastor. Não tem como condição, ele recolhe como teólogo. Né? Como teólogo ele vai recolher. Normalmente, aí ele escolhe a escala. 1, 2 salários e tal, né? E eu tenho lá uma igreja lá que a gente paga, o pastor paga, a gente paga, no caso, ofertas ministeriais, a gente tem aluguel da casa e tem o salário dele, quer dizer, ele tributa só o salário. É tributável só a parte do salário, o resto não tem tributação. Vamos supor, a igreja paga o aluguel como para... Já coloca no... O dono, o proprietário da casa. A igreja repassa para ele. Já vai no holerite dele. Oferta para aluguel, oferta missionária, né? E vai. Coloca tudo certinho. Mas aí o salário dele, prebendas pastorais, aí tem a tributação. Vamos supor, advogado do homem lá. Vamos supor que o pastor é rebelde. Aí ele está enrolado. E a igreja, como ficaria para segurar esse pagamento de verba e não provar que isso aí é salário? Não, justamente por isso que a gente usa, né? Cada um usa a sua denominação, né? Eu coloco ofertas ministeriais, né? Quer dizer, a gente não vai tributar isso. Oferta para aluguel, ele não vai. Agora, quando eu coloco prebendas pastorais ou salário pastoral, aquele é tributado, né? Na realidade, eu escrevo ajuda de custo para aluguel, ajuda de custo, tá? Quer dizer, então a gente usa assim, e aí fica só o salário mesmo. Quando é feita a retenção, normal, retém, paga, tal, tranquilo. O que for salário tem retenção, a ajuda de custo não tem. Não tem retenção. Okay. Deixa o Ronan ver aqui. Eu não achei aqui ainda a lei, mas eu discordo um pouco dessa colocação aí do Carlos, o seguinte: a não ser que tenha um dispositivo legal aí da CLT, dispositivo trabalhista, um tratamento diferenciado aos pastores, mas tudo aquilo que é pago, mesmo aos pastor, no meu entendimento aqui, ao pastor, tudo como benefício mensal, que seja a casa disponível para aluguel, teria que ver o valor daquele aluguel, um plano, uma despesa para ele pagar o plano de saúde, pagamento de mensalidade da escola dos filhos, tudo isto é salário. Tudo isso teria que ser remuneração indireta. Então, tudo aquilo que é vantagem, que entrou para ele, por ser pastor, vantagem, né? Ele não é funcionário da igreja. Não, mas é a vantagem salarial. Ele é registrado com aquilo, vantagem. Ele é o que da igreja? Ele é um prestador. Mas recebe uma vantagem por aquilo, recebe um pagamento. Não tem que recolher o imposto de renda daquilo? Não, mas tudo bem. Então... Antes de você, deixa o Everaldo comentar aqui. Bem, quando ela colocou aqui, então ela recebe aluguel, pode ser considerado natura se fosse empregado, né? Não é considerado natura.
Agora, para fins do INSS, eu sei que a lei, a Instituto Normativo 971, ela fala exatamente dos pastores, certo? Que ele poderá escolher o valor. Agora, minha dúvida é o seguinte, ele pode escolher o valor que vai pagar de INSS. Se ele escolher o valor que vai pagar, vamos supor que ele recebeu 6 mil aqui, 6.500, a igreja não seria obrigada a pagar os 20%? Vamos ver o que o Eudes tem ali. Fala aí, Eudes. Espera aí, Evandro. O microfone está com o Eudes, espera aí. O que eu ia falar... A igreja tem CNPJ assim, ué. O que eu ia falar é exatamente o seguinte, porque eu acho que equipararia também, é igual quando fala na 971, a remuneração de síndico, quando ele tem o desconto da taxa sindical como remuneração, também ele tem que oferecer tributação para o INSS, né? E a parte patronal vai arcar com toda a remuneração. Se eu ganho 10 mil, o meu limite é 5.100 e pouco hoje lá, mas a empresa paga sobre todo o rendimento. Então, o meu entendimento também seria nessa parte, né? Só para ajudar você, no caso dos pastores, eu sei que a 9.731, ela assim, faculta os pastores, se receber 6 mil, você pode optar para pagar menos imposto, menos INSS, faculta fazer isso. Agora, minha dúvida é o seguinte, se esse valor que recebeu 6 mil, ele vai tributar imposto de renda, vai. Agora, a parte da igreja, que é uma personagem jurídica, ela vai pagar os 20%, ou só o pastor que tem o direito, certo, de abaixar o INSS? Aí nesse ponto não tem informação, não. Depois quer falar sobre a casa de evento. Ah, tá. Deixa só o Carlos comentar ali sobre o que a igreja paga, os 20% sobre tudo, ou paga só sobre... Você tem dispositivo, Carlos? Não tem dispositivo, exatamente. É o seguinte, não tem dispositivo. Teólogo é um profissional. O teólogo é um profissional e ele se vira com o INSS dele e também com o imposto de renda dele. A gente não recolhe. E a igreja? A igreja também não paga. Pois é, mas se ele dá um recibo como profissional, eu tenho que... Ele não dá recibo. Ah, não dá recibo. Não dá recibo. A igreja que faz o recibo personalizado dela, certo? Ele só assina, certo? Ele recolhe o INSS dele. Uns querem que pagar o imposto de renda, outros não querem. Rapaz, esse campo é vasto, você quer saber? Por isso que eu digo uma série. Agora pergunta, Carlos. Sabe o quê? Inclusive, eu tive como fiscal lá na Receita, eu e o pastor, nós não vamos mexer com vocês não, fica quieto, faz assim mesmo, faz do jeito que vocês querem, porque se nós mexer com vocês, nós temos que mexer com a Igreja Católica, vai virar uma bagunça. Então, significa dizer que esse dinheiro que se oferta para a igreja, ele não vai direto para a igreja, vai direto para o pastor. Não, ele vai para a igreja, ele entra como oferta e como doação. Ele não entra como... Né? Não é uma receita tributável. Só um pouquinho, deixa o Ronaldo falar. Parece um pouquinho ali. Aqui, ó. Então vai. Vamos ouvir o Otávio ali. Só vou ler um artigo aqui que estou vendo aqui em igrejas e pastores com relação a imposto de renda. A imunidade fiscal da igreja, pessoa jurídica, que é prerrogativa constitucional, não se confunde com a pessoa física que as integram. Por isso, não exime as igrejas e organizações religiosas da obrigação de descontar o imposto de renda a recolher ao fisco, sendo objetivo quando menciona que os rendimentos pagos ou creditados como que se caracterizam sustento ministerial, rendimento eclesiástico, provento pastoral, prebenda religiosa, etc. Estão sujeitas à retenção do imposto retido na fonte. Disso aí a gente retém, exatamente. Agora, a oferta ou ajuda de custo para aluguel, a gente não retém. Mas a minha pergunta... Isso aí a gente retém, correto. Do imposto de renda, não tem problema. Agora só quero... Peraí, deixa eu só perguntar para ele aqui. Eu só quero saber o seguinte. Ele, o pastor, optou, eu em vez de recolher sobre o teto máximo, eu quero recolher pelo menos sobre 4 salários. Pronto, parou por aí. Aí a igreja pagou para ele. A igreja está pagando para ele. Essa parte da igreja, os 20% não paga?
Não. É porque é o seguinte, Everaldo, INSS? a grande maioria das igrejas são consideradas entidades filantrópicas. Aí não Exatamente, recolhe. não recolhe. Vamos ver o que o Ronan achou. Não tem esses 20%. Fala aí, Ronan. Aqui eu peguei aqui no Fórum Contábil, que diz o seguinte, aquilo que o Otávio já falou, é meu pensamento antes, aqui. Boa tarde, sou tesoureiro de uma igreja evangélica. Gostaria de saber como funciona o pagamento dos pastores. Qual o sistema que devo adotar? Quais as obrigações fiscais? O que é de responsabilidade do pastor e o que é de responsabilidade da igreja? Aí o cidadão disse aqui: acredito que pastor é atividade como outra qualquer, pois é profissão regulamentada, inclusive consta no CBO 2631, pastor evangélico. O pastor evangélico, o vínculo existe, INSS que é descontado do empregado, é repassado, previdência obedecendo, ou seja, tudo aquilo que agrega ao salário, conforme está aqui, deverá ser submetido às obrigações fiscais, conforme Otávio já viu o dispositivo legal ali. Este é aqui, por exemplo, o nosso entendimento, que mais ou menos está ali certinho com o do Otávio. Todas a nomenclatura que ele falou, dessa nomenclatura que ele falou, a gente retém. Dessa nomenclatura aí, é retido. Tá bom. Exatamente, dessa nomenclatura. Agora, dessas outras, a gente não retém. Então, a resposta, colega Clara, está dada aqui no grupo de estudo, e muito obrigado pelo envio do e-mail para nos questionar. Obrigado. Outra questão que, aproveitando isso aí, com relação às doações, né? Normalmente, essas igrejas religiosas recebem doações de seus fiéis lá, e não tem como registrar, né? Aquilo que a gente havia conversado, né, Carlinhos? Que o pastor tinha um rendimento Y, mas era oriundo de uma palestra que ele ia fazer numa igreja que ele recebeu aquilo ali. Ofertas. Aí recebeu pelas ofertas. E não teria como registrar isso. Aí eu falei com você que todas as receitas que a igreja... Eu trabalhei para uma igreja religiosa. Aí tudo que entrava a gente fazia um recibo, né? Normal. E registrava a receita e fazia o pagamento lá para o padre, na época que a gente trabalhava assim. Então a gente registrava as receitas, que ela tem imunidade tributária. É um relatório que a gente faz. Relatório de que entra diário. de dinheiro, né? Isso. E o que é repassado às pessoas, aí tem a retenção, né, igual você está falando. Isso. Igual a gente fazia lá, paga aluguel da casa paroquial. A igreja, o CNPJ que está pagando. Exato. Aí então a retenção tem, então faz a retenção. Paga o padre lá o valor de R$4.000, por exemplo. Tem retenção, pessoa física. Pronto. Né? Cobra um casamento, cobra um batizado, né? Cursos e tal, assim. Aí é tudo feito. Essas nos receitas, recibos, né? Entra como receita. Isso. E depois saia para fazer o balancete lá, que agora está sendo exigido. Está sendo exigido, é o demonstrativo mensal que a gente faz. Exato. Correto, tranquilo, né? Mais algum questionário aí, professor? Então, vamos embora mais cedo hoje. Né? Deixa o... o Eudes. Com relação lá... O Eudes ia falar da casa de evento. Fala aí. Atividade de eventos é o KNAI é 8230. 8230. Deixa lá o Eudes comentar lá. Então Tabela ele vai para a 3, tabela pois 3. é. Tabela 3, 823002, o KNAI. Casas de festas e eventos. Mas, e como que não está naquela relação, hein? Lá do Cine Nacional. No Ardeco State, lá, locação de bens móveis. Locação de bens móveis. No Anexo 3. Locação de bens móveis é uma coisa. Agora, casa e eventos é casa de show, essas coisas aqui, né? Não é Pois é, locação. mas não está na relação lá do Aqui, do ó, Anexo 3. aqui fala o seguinte, ó, atividade não está inclusa nos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º da resolução do Comitê Gestor 94. A atividade assim poderá se agregar à receita pelo anexo 3. E está no portal Contábeis. Tá. Atividade de gestão de casas de festas e eventos. Beleza. Beleza, obrigado.